30 do livro, nós estávamos dizendo aqui, e o pastor Philip colocou na primeira página, na primeira lição, assim, esta lição está baseada nos capítulos 29 e 30 do Grande Conflito. E, coincidentemente, são exatamente os capítulos 29 e 30 que nós estávamos prevendo para estudar hoje. Então, vamos fazer aí uma mescla da lição da Escola da Rotina com este livro, né? Gente, o que tanto a lição quanto o livro falam é sobre a origem do mal, né? A origem do pecado. Qual foi a origem do pecado? Né? Gostaria que vocês participassem comigo. Qual foi a origem do pecado? A origem do pecado está na rebelião de Adão e Eva contra Deus. Esta é a origem. Agora, a causa do pecado está na desobediência a Deus. E a consequência do pecado está em dois tipos de morte. A morte temporal, que atinge aqueles que morrem em Cristo, e a morte, né, atemporal, aquela que não tem fim, aquela morte que a pessoa vai viver vai ficar eternamente morta. Né? Então, são essas as três conjunturas básicas. A causa, que é o pecado de Adão e Eva, desculpa, a origem, a causa, que é a desobediência, e a consequência do pecado, que são esses dois tipos de morte, a morte temporal e a morte atemporal. Mas nós sabemos que Deus criou os anjos. Deus criou os anjos para que eles fossem um elemento de administração do trabalho que é efetuado nos céus. Nós sabemos que no céu há muito trabalho. Então, Deus precisa de agentes ao seu lado para que esses agentes possam auxiliar a ele em todo o trabalho que é verificado. Nós temos o santuário, temos o trono de Deus, temos os outros mundos habitados, temos, enfim, toda a parte, né, santa dos céus. Temos os mundos, temos o trabalho de Deus, que é realizado pelos anjos está ao lado das pessoas que ele criou, e ele, então, fez também os anjos para auxiliar. Entre esses anjos estava lá grande e brilhante Lúcifer. O Espírito de Profecia dos Dias, das Nações, diz que ele era um ser formoso, extremamente lindo, um ser que tinha uma beleza fora do comum e que andava com, olha só, gente, Ezequiel nos diz, ele andava com jaspe, a roupa dele tinha jaspe, tinha ônix, tinha esmeraldas, tinha ouro, cravejadas de ouro. Ele fora constituído como chefe dos querubins, nossa lição traz isso, chefe dos querubins, o quarto em poder, e era chefe também do coral celestial. Então, este anjo era um anjo especial, né? Um anjo que Deus criou com toda a formosura para que ele ocupasse o quarto lugar em poder do céu. Portanto, ele era realmente um anjo de grande responsabilidade e tinha, assim, um poder específico. Ora, este poder que ele possuía de comandar os outros anjos, de estar junto à Trindade, ele estava junto ao trono de Deus, junto ao Cristo e junto também ao Espírito Santo. Ele fazia parte, não da Trindade, mas ele era o quarto em poder para até mesmo, conforme diz a senhora White, dar a sua opinião, expressar alguma coisa. Agora, o grande problema do Lúcifer é que ele começou a não ser convidado para planejamentos especiais. Por exemplo, a instituição dos novos mundos, conforme diz a Stephen White, ele não foi convidado. Ele não foi convidado para a elaboração da criação. Ele não foi convidado para elaborar o plano da salvação.
isso pertenceu exclusivamente à Trindade. Quando ele não é convidado para esses grandes eventos, esses grandes planejamentos, ele começa a se sentir alijado do planejamento de Deus. E quando uma pessoa se sente alijada de alguma coisa, muito embora fazendo grupo, fazendo parte da elite, ela se sente realmente desmotivada. Por exemplo, uma grande empresa, quando a pessoa faz parte de um grupo específico, esse grupo faz um planejamento que não chama essa pessoa, ela vai se sentir alijada. Isso em todas as áreas da vida, mesmo na família ocorre isso. A família fazer um planejamento, uma reunião e não chama alguém, a pessoa se sente alijada. Então, foi esse o problema que surgiu na mente de Lúcifer, porque ele não estava sendo chamado para os grandes planejamentos que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito estavam planejando. Ele soube, novamente, segundo a literatura nacionalista também, a história da redenção, ele soube que Deus iria colocar vida na Terra. Porque, gente, a diferença entre Gênesis 1 e Gênesis 2 já existem muitas afirmações por parte das nossas grandes universidades, Monte Morelos, em Andrews, lá na Inglaterra também, New Old, já dizem que houve trilhões e trilhões de anos antes da criação do homem. Isso porque Deus é eterno. A nossa mente não concebe, não assimila a eternidade a anterior de Deus e nem assimila a eternidade que nós vamos ver com Deus depois dessa vida. Como Deus é eterno, então, antes da criação da via, da galáxia que vivemos, a Via Láctea, houve bilhões e bilhões de anos. Eu tenho aqui o Ariel Rose, um cientista norte-americano, adventista, que ele defende essa tese. Né? E entre Gênesis 1 e Gênesis 2 passaram-se muito tempo. Em dado momento, durante essa multiplicidade de séculos, Deus criou as galáxias, Deus criou as estrelas, Deus criou o universo. E nessa galáxia específica nossa, ele criou a Terra, um planetinha bem pequenininho. E foi desejo de Deus que, há 6.000 anos, mais ou menos, ele quis colocar vida na Terra. Plantas, animais, árvores e também o homem, para que o homem fosse parte da criação. Ora, nessa difusão de planejamentos, Lúcifer não foi convidado. E não sendo convidado, ele começou a ficar alijado do plano de Deus e começou a ter certos pensamentos ilícitos para com o mundo puro que era o céu. Agora, a grande pergunta que tanto a lição faz quanto o capítulo 29 faz, por que se originou o mal? Se era um lugar santo, um lugar puro, um ambiente totalmente dentro dos planejamentos de Deus, não era plano de Deus que houvesse problemas no céu. Mas em função dele não estar sendo convocado para os grandes planejamentos, mesmo para o planejamento da criação da galáxia, da Via Láctea que temos aqui, ele não foi chamado para participar desse planejamento. Então, o orgulho começou a vir ao seu coração certos sentimentos de rebeldia. Por que isso ocorreu? Isso ocorreu porque Deus jamais colocou no homem a obrigatoriedade de servir. Deus jamais colocou uma questão compulsória no homem para servir. O homem tem que escolher. Os anjos tiveram que escolher. A lição, na parte terça-feira, diz que os anjos tiveram que tomar decisão ou ao lado de Lúcifer, grande anjo de luz, ou ao lado de Cristo. Então, Deus dotou todas as suas criaturas, né,
de livre-arbítrio, de direito, de liberdade de escolha. Eu posso fazer o que eu bem entender. Assim também os anjos do céu. Eles tinham o direito de fazer. Eles podiam ficar tanto ao lado de Deus como ficaram, até que surgiu o orgulho no coração de Lúcifer, ou não. Veja aqui o que Ezequiel nos diz Israel, sobre, depois queria... sobre Lúcifer. Fale, querido. Você tinha falado que a origem do mal se deu com Adão e Eva, mas aí, no caso, não teria... A origem do mal não seria com Lúcifer? A origem do mal humano, né? Ah, sim. A Aí origem outra do mal. pergunta, aí outra pergunta também. No caso, quando Deus criou Adão e Eva, ao que tudo, assim, pelo menos é o que eu entendo, né? Ao que tudo indica, Lúcifer já tinha se rebelado, né? Sim. Ah, tá. Não. Quando Adão e Eva são colocados aqui, nós vamos chegar daqui a pouquinho aí, Uhum. Adão e Eva já estavam aqui na Terra. Aliás, Lúcifer foi criado e colocado aqui na Terra. Isso está muito claro aqui no. Mesmo na lição diz isso. Deixa eu ver aqui onde está. Eu vou achar aqui algum lugar onde o capítulo 29 diz que Lúcifer, o lugar dele era aqui. Tanto que ele ia ao céu de quando em quando para ter encontros com Jesus, né, nas reuniões, mas o lugar dele era aqui na Terra, a Terra criada, naturalmente, depois de haver se criado o homem. Veja, Mateus, quando Lúcifer foi expulso do céu, antes disso temos a batalha, né? Vocês acham que a batalha no céu foi uma batalha espiritual ou uma batalha física, gente? O que você acha, Mateus? Eu acho espiritual. Eu acho que Deus não permitiria luta física no céu. Eu acho meio estranha essa ideia. Pois é, Mas eu acho que provavelmente devo estar na o grande minoria, lance né? é que Vamos dizer. tanto o comentário bíblico adventista quanto a própria lição aqui vai dizer que foi uma luta física. Física, né? Eu, eu, Eu já eu, tinha eu visto isso. também estava crendo que era uma luta espiritual, mas foi uma luta física entre os exércitos dos anjos de Cristo e o exército de Lúcifer. Assim, na realidade, eu acho que, assim, é uma opinião, né? Que pode ser, assim, uma questão de discussão, É, discursiva, tal, de debate, pode ser acalorado, pode ser até aquela discussão acalorada, mas luta física, eu acho, sei lá, estranho, né? No é céu muito chegar a esse estranho. ponto, né? Eu vou colocar no grupo aqui, está aqui em algum lugar, eu preciso achar na lição, mas eu coloco tanto na lição da irmã É, quanto da lição. eu vou falar, daí o Paulo Paixão fala. Na escola, no estudo, é interessante, na escola do Martim tem o estudo de religião, né? E esse semestre todo, ou esse bimestre, ele é sobre o grande conflito também. E lá ele falava uma coisa interessante, Mateus, que provavelmente está no espírito de profecia, eu já não sei aonde, mas que, inclusive, os anjos falaram para Eva que lá ela ficava, e que, né, que Satanás ficava naquela árvore, aliás, não falam que ela estaria lá, mas que ali estava restrito para ela, que ela não podia sair dali, Satanás, no caso a serpente, e que eles avisaram para Adão e Eva que não era para chegar perto, porque ali eles seriam mais facilmente tentados e não podia ficar separado também, né? É muita informação, né? Assim, eu não sabia que ela tinha sido tão informada assim, né? E ainda assim aconteceu, né? Olha, isso a gente encontra tanto no livro das Nações quanto no História da Redenção. Eles foram grandemente avisados. Eles foram avisados muitas vezes para ficarem juntos, para não darem ouvido a isso. Foram avisados de que poderia haver aquilo ali. Assim como Satanás, o Lúcifer, depois de começou a rebelião, Cristo foi a ele várias vezes e pediu com lágrimas nos olhos para ele se arrepender daquilo. Isso, naturalmente, não está na Bíblia, está na profecia, né, das Nações, diz que Cristo implorou a ele, fez vários convites para ele abandonar aquela ideia. Mas, infelizmente, ele não abandonou. Fala, Paulão, meu grande amigo. Lá, é só para contextualizar aí a dúvida aí
da guerra física ou Sim. espiritual, aqui na lição de segunda-feira, o segundo parágrafo, diz o seguinte: quando a guerra surgiu no céu, os anjos tiveram de decidir: seguiriam a Jesus ou a Lúcifer? Qual foi a natureza dessa guerra? Foi uma guerra física, de ideias ou de as duas coisas? Não sabemos os detalhes, mas o conflito foi físico o suficiente para que Satanás e seus anjos fossem expulsos e não houvesse mais lugar para eles no céu. Então, a lição é bem clara aí. Bem clara aí. Eu, também a lição do livro fala do grande, também diz isso, e em outras publicações também. Então, viu, Matheus, surge dúvida realmente, né? Não, só fazer um comentário bem rapidinho. É interessante. Que foi uma luta só bem rapidinho, Israel. É interessante que você falou, justamente assim, na minha concepção, né? Deus teve que usar o poder dele para expulsar, porque Satanás não queria, ele queria ficar ali para tentar até trazer mais discórdia. Então, eu acho que nesse sentido que pode entrar uma questão física. Mas a questão de briga mesmo, porrada, soco, arma, tal, isso eu particularmente acho que não aconteceu. Mas aí na questão do uso do poder de Deus para obrigar ele a sair do céu, eu acho que aí caracteriza melhor uma guerra física entre os dois, né? Entre as duas partes. Então, minha gente, nós temos aí, portanto, a rebelião de Lúcifer, que o mal nasce, viu, Mateus? O mal realmente nasce nele, mas ele é extensivo para o nascimento do mal do homem, né? Que é aqui no Éden. Agora, então, ele é expulso. Gente, o livro História da Redenção nos diz que quando ele foi expulso para a Terra, tá, ele volta ao céu. Capítulo 3, Consequências da Rebelião. Ele volta aos céus, pede ao anjo Gabriel, que foi o anjo que ficou no lugar dele, que ele queria ter um encontro com Cristo. O anjo Gabriel promove esse encontro, Cristo se encontra com ele, e a senhora White diz o seguinte, que ele expôs a seguinte ideia: eu quero voltar a ser chefe dos querubins, eu quero voltar a ser o quarto em poder, eu quero voltar a ser o chefe dos anjos, eu quero voltar a ser o maestro do coral, portanto, eu quero voltar. Então, vai se caracterizar a segunda expulsão de Lúcifer, quando Cristo diz: eu não vejo, diz que Cristo com lágrimas dos olhos, eu não vejo arrependimento na sua mente nem no seu coração. Então, ele é expulso a segunda vez. E a terceira vez que ele é expulso foi quando Cristo morre na cruz, que aí ele é vetado todo o direito dele de ir ao céu. Até a cruz, ele podia ir ao céu. Mas a partir da cruz, ele não tem. Então, Satanás foi expulso 3 vezes do céu, com essas conjecturas que ele fez na hora. Agora, veja um detalhe interessante. Quando, finalmente, ele é recusado a segunda vez, quando ele volta lá, a segunda vez que Cristo diz que ele não pode ficar lá, é aí que ele se propõe, assim, ele então se propõe a destruir a humanidade que Deus iria criar. Agora, não só aqui na Terra. Esse mesmo capítulo diz que ele se propôs a destruir mundos habitados de outros mundos habitados. Não sabemos se ele teve acesso a isso, né? Mas aqui na Terra, a partir da segunda expulsão, é que ele finalmente vai colocar no coração dele de destruir completamente a humanidade que Deus iria criar. Fala, Mateusão. Oi. Eu não sei, eu tenho uma impressão nessa passagem que muito provavelmente, isso é uma ideia minha, tá? Que muito provavelmente Jesus, ele deu uma alternativa para Lúcifer. Falou: Lúcifer, é o seguinte, você não pode voltar mais não. Mas, cara, assim, você pode ir para um planeta, você não sei, deu algum tipo de alternativa. E aí Lúcifer não aceitou, porque assim, uma pessoa que está revoltada, aí ele pede alguma coisa, se você negar aquilo para ele, a revolta só vai aumentar, igual um filho adolescente.
Jesus sabendo disso, aí assim, para que isso, eu acho que isso aconteceu justamente para eliminar qualquer tipo de situação que possa falar, não, tá vendo? Jesus, se ele tivesse dado mais uma chance para Lúcifer, Lúcifer não tinha feito isso. Eu acho que lá no céu a gente vai ver. Eu dei uma alternativa. A alternativa era não continuar no céu. Isso ele não tinha mais como, mas eu dei uma alternativa. Que aí eu não sei, né? Pelo poder dele, podia fazer o Lúcifer ser uma criatura dentro de um planeta, criar filho, ter mulher, sei lá. E até o nome dele ser lembrado como um grande chefe no céu, que aceitou humildemente a ter uma outra vida. Eu não sei. Eu penso assim, sabe? Porque Agora, Mateus, ele tinha a oportunidade de se arrepender? sim, Sim, genuinamente ele tinha a sim. oportunidade de se arrepender. É, Alguns autores dizem que até a cruz ele tinha a possibilidade de se arrepender, tanto que era permitida a entrada dele no céu. Outros autores não concordam. A senhora White, eu fui procurar isso, ela diz que ele possivelmente, é a palavra que ela usa, teria arrependimento até a cruz. Mas isso não lhe foi revelado tampouco, não foi revelado, tá? Faremos saber disso na eternidade. Então, gente, eu queria só ler para vocês aqui como Ezequiel trata Satanás aqui. Vejam bem o que eu vou ler para vocês aqui. Ó. Diz assim diz 28, 12. Assim diz o Senhor, tu és o sinete da perfeição. Gente, nós olhamos, nós temos uma contra animosidade em relação à luz. Mas olha só, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Era o anjo mais lindo do céu. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias. Sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Ou seja, ele tinha realmente era um esplendor, né? Isso talvez tenha criado nele essa parte de, infelizmente, ter criado nele uma parte de orgulho em seu coração. Agora vejam aqui, a página 209, no segundo parágrafo. O orgulho alimentou seu desejo de supremacia. A elevada honra que Deus dera a Lúcifer não o tornou grato ao Criador. Ele queria ser igual a Deus, no entanto, todos reconheciam que o Filho de Deus era o governante do céu. O grande problema de Lúcifer foi querer ser maior do que Deus. Se porventura houvesse alguma forma dele dizer, olha, eu estou aqui, eu não estou... Se ele porventura tivesse, eu não estou sendo chamado para isso, eu não estou sendo demandado para isso aqui, eu não estou tomando parte disso, talvez até houvesse uma solução, mas ele tomou aquilo como uma ação contra ele. Gente, isso ocorre muito conosco também, né? Às vezes nós nos revoltamos com coisas simples. Mesmo na igreja, na família, no trabalho, na universidade, a gente se aborrece com coisas simples, ao invés de dialogar, né? O problema que falta em nós, que falta aí em muita gente, é o problema de dialogar. Na parte da terça-feira da lição, diz assim, o planeta Terra se envolve. Então, a Terra passou a ser o antro de Satanás. Né? Aqui na Terra é que ele vai iniciar o seu trabalho junto aos nossos primeiros pais. Infelizmente, eles caem. Caem porque, muito embora tenham sido avisados, tenham sido alertados, mesmo assim eles caem. E começa a obra do mal. Agora, com Satanás, o inimigo de Deus, ao longo de todo esse tempo, ou seja, de 6.000 anos, e há 6.000 anos atrás, ele começa a sua obra de destruição da humanidade. Então, o livro vem dizendo que morte, doença, acidentes, brigas em família, término de casamentos, problemas em todos os lugares, né? Problema dos governos, problemas no lar, problemas na família, tudo isso é ocasionado pelo inimigo de Deus. Portanto, chegamos à conclusão, muito importante, que Deus não criou o mal.
Há muita gente que diz assim, eu estou assim porque Deus quer. Não, eu estou assim talvez por causa da minha conduta. Eu estou assim talvez por causa do meu comportamento junto a mim mesmo, junto à minha família. Não porque Deus quer. Deus não deseja o mal de ninguém. Deus não criou o mal para ninguém. O mal foi criado pelo inimigo de Deus. Agora, diz aqui, gente, aqui em algum lugar aqui da lição, diz que Deus permitiu que isso ocorresse. Uma pergunta básica agora: por que Deus não destruiu Lúcifer imediatamente? Deus podia muito bem destruir Lúcifer, acabar com ele, e assim ele tiraria o mal definitivamente, tanto do outro mundo como especificamente da Terra. Mas Deus não podia destruir Lúcifer. Porque, segundo o pastor Bruno nos disse no domingo, não sei se esse, o anterior, ele não podia destruir, porque os outros anjos iriam servir ao Senhor por medo, por temor. Ou seja, os outros anjos iriam dizer o seguinte: nós temos que, de qualquer forma, servir a ele, porque senão ele nos destrói, vai nos destruir também. Foi um exemplo de Deus mostrar aos seus anjos, aos 2 terços que ficaram, que ele era uma pessoa, um ser, um Deus de amor, porque os anjos visualizaram Cristo tentando convencer Satanás de não continuar naquele trabalho. Vários e vários apelos foram feitos a ele. Então, isso mostra que os outros anjos não iam temer a Cristo, porque ele deu oportunidade, ele chamou, ele insistiu com Lúcifer para que Lúcifer terminasse aquela rebelião no céu. E, finalmente, houve aí que nós vimos. Então, a Terra, quando ele é expulso para a Terra, ele, então, finalmente começa o seu trabalho. Agora, a gente tem uma pergunta. Antes de você falar, Mateus, por que Deus não mandou Satanás para outro mundo? Por que ele mandou para a Terra? Fala, Mateus. Não, essa questão da criação do mal, até a gente já chegou a conversar, né, Israel, sobre isso. E assim, é uma coisa que eu tenho assim, então, não sei como é que eu me explico, assim, eu tenho dificuldade de entender que Deus não criou o mal. Realmente, ele não criou o mal para ser usado. Mas como ele criou todas as coisas, aí uma analogia que eu costumo dizer, eu queria compartilhar com os irmãos, e aí, né, de repente, dentro do universo existem muitas explosões, como se fosse destruições mesmo. Você vê planetas explodindo e tal, e supernovas, e tudo isso faz parte do quê? Da perfeição do universo. Entendeu? Então, quando por exemplo, egoísmo, todos os sentimentos, eu não consigo entender como foi alguém que não Deus tenha criado qualquer coisa. Entendeu? Para mim, é difícil conceber essa ideia de que Lúcifer é um criador também. Aí o que acontece? De alguma forma, eu percebo assim, que Lúcifer teve, pela sua extrema inteligência, ele teve acesso a esse tipo de informação, vamos dizer assim, que é o egoísmo, esse tipo de sentimento, e ele foi usar esse sentimento. E aí começou a criar o mal. Nesse sentido, eu concordo, Lúcifer criou o mal, porque ele usou esses sentimentos. Mas, assim, a criação do sentimento, eu não consigo entender como se Lúcifer tivesse criado, porque ele seria tão criador quanto Deus, entendeu? Então, Deus criou tudo, egoísmo, criou isso também, mas não para ser usado, mas para igual ao universo. A gente consegue sobreviver perto dessas super explosões, colisões, isso e aquilo? Não, ali não é para ninguém chegar perto, porque ninguém sobrevive, mas aquilo é a composição da perfeição do universo. Eu não sei se eu consegui ser claro nesse sentido. Não, tá bem. Viu, Matheus? Eu concordo com você em alguns pontos, porque, na realidade, Deus permite, né? Deus permite, às vezes até Satanás agir. Isso, Mateus, eu não encontrei nada no Espírito Profecia, nem na Bíblia, mas a eternidade é que vai nos esclarecer isso. Né? Há muitos pontos que não foram, infelizmente, não foram esclarecidos, revelados para nós. Então, devemos ter ou seguir aquilo que a Bíblia fala. Né? Fala, Paulão. Eu estou
estou aqui só analisando aí o que o irmão está falando, mas eu sigo muito o espírito de profecia quanto a algumas coisas, alguns detalhes. E esse é um. E a nossa mente é finita para entender o infinito. Claro. Então, determinadas coisas, ao invés de tentarmos, deixa eu arrumar uma palavra para não ficar muito, mas é especular mesmo, algumas coisas que não estão ao nosso alcance, Não foi revelado, né? que não foi revelado, então não adianta a gente que não vai contribuir em nada para a nossa salvação. Claro. Né? Aí eu entro na questão da guerra física. Como é que se expulsa um ser como Satanás, que Com está milhões de anjos, né? com 1 milhão de anjos, sem ter um contato físico? Vai dizer para ele, sai daqui, estás expulso? E ele Deus sair? tem poder para isso, né? Deus tem poder para Então, isso. se houve uma batalha, uma guerra, O poder de Deus é não só infinito, foi isso aí só para ele é mole. foi física mesmo, ao ponto de expulsar o cabo lá de dentro. Que ele não ia sair por livre e espontânea vontade. Vai embora, vai para a terra e ele ir. Ele tem que ter esse confronto. Não, mas Deus ele tem o poder suficiente para não precisar nem encostar em ninguém, para mandar de um ponto ao Não, outro mas do universo. aí, viu, Mateus? Era necessário que houvesse essa parte física para nos mostrar que houve batalha no céu. A Bíblia diz claramente lá em Apocalipse 12 que houve batalha no céu, Miguel com seus anjos e Lúcifer com seus anjos. Então houve realmente. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Lúcifer, em algum ponto desta ação, ele falou uma verdade? Ele falou uma verdade que tendia para o mal. Sabe qual foi a verdade que ele falou? Até um ponto de muita discussão aqui. Esse assim, Deus sabe que no dia que vocês comerem dessa planta, dessa fruta, vocês vão conhecer o bem e o mal. Isso foi uma verdade ou foi uma mentira? Hein, Paulo? Ele falou uma verdade. Tanto que quando eles comeram, eles conheceram o bem e o mal, que não era o propósito de Deus que eles conhecessem o bem e o mal. Mas essa verdade que Satanás diz é uma verdade que conduz para o mal. Eu fui a um congresso certa vez, eles explicaram o seguinte: essa verdade que Satanás fala é uma verdade com meia mentira para conduzir o casal para o caminho do mal. Porque ele poderia ter dito o seguinte: já que ele disse que vocês vão morrer, então não comam daquilo ali. Porque se vocês comerem, vocês vão conhecer o bem mais. É melhor que vocês não comam. Ele foi incisivo em dizer o seguinte: podem comer, vocês não vão morrer. Essa foi a mentira. E a verdade foi: vocês vão conhecer o bem e o mal depois. Vocês serão semelhantes a Deus. Vocês vão conhecer o bem e o mal. Isso pode ter criado nela, principalmente, uma sensação de curiosidade imensa. Né? E aí ela comeu do fruto. Mas vamos em frente um pouquinho, gente. Estamos aqui agora na rebelião, já passamos. Vamos à parte da lição, da parte de quarta-feira. Houve a expulsão. Jesus queria que ele abandonasse essa ideia, mas não abandonou, ocasionando assim a rebelião. Gente, uma coisa muito interessante é Gênesis 3,15. Ora, o que Deus fala em Gênesis? Depois de tudo isso feito, aí Deus chamou Lúcifer, vem aqui. Adão e Eva, venham aqui também. Aí Deus vai dizer o seguinte: olha aqui, Lúcifer. Eu vou colocar inimizade entre você, né? E como é que isso aqui? Vou colocar inimizade entre você e a mulher. Ou seja, depois de todos esses fatos, depois de tudo isso que houve, Deus chama, nos diz: eu vou colocar inimizade eterna entre você e a mulher. Ou seja, entre você e aqueles que vão me seguir. Entre você e a igreja. Vai haver uma inimizade eterna entre vocês dois. Não há como nós compactuarmos como igreja com as coisas de Satanás, porque Deus mesmo disse que iria haver uma inimizade entre Satanás e a igreja.
Ele diz mais, entre a tua descendência, Satanás. Qual foi a descendência de Satanás? Primeiro, os seus anjos, né? Que outra descendência de Satanás vocês acham que pode haver? Os ímpios, os que rejeitam o evangelho, os que rejeitam Cristo, os que rejeitam ser chamados de cristão, os perseguidores do povo de Deus, desde o Império Romano até hoje. Então, vai haver uma inimizade entre a tua descendência, que são seus anjos, são os que não aceitam o evangelho, e o descendente da mulher. Então, ele está dizendo que vai haver uma inimizade entre você, Satanás, e a igreja, entre os seus descendentes, Lúcifer, e o descendente da mulher, que seria Cristo. Uma inimizade eterna entre esses dois. Pois demais, ou seja, o descendente da mulher, que é Cristo, né, vai ferir tua cabeça. E você vai ferir o calcanhar do descendente da mulher. Ora, o ferimento do calcanhar do descendente da mulher já ocorreu, que foi a cruz. Satanás não queria que Cristo morresse, mas Cristo morreu. Então, na cruz, ele foi vencido. Agora, quando diz aqui, este te ferirá a cabeça, quando é que Cristo vai ferir a cabeça de Satanás? Alguns autores dizem que foi na cruz, mas autores adventistas dizem que este evento está lá em Apocalipse 20:10, que eu gostaria até de ler para vocês rapidinho. Apocalipse 20:10 diz o seguinte, ó, 20:10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. Então, gente, tanto o sistema religioso romano, quanto o que é chamado na Bíblia de besta, quanto o sistema religioso protestante norte-americano apostatado, que é chamado falso profeta. Esses dois vão ter o seu fim na segunda vinda de Cristo, como diz aqui em Apocalipse 19:20. Mas a besta foi aprisionada, ou seja, o sistema religioso romano, e com ela o falso profeta, o sistema religioso protestante norte-americano, que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram teodores. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo e enxofre na segunda vinda. Ou seja, tanto o sistema religioso romano quanto o sistema religioso protestante, que seguem o sistema religioso romano, serão destruídos na segunda vinda. Aí veio os 1000 anos. Após os 1000 anos é que vai se cumprir isso aqui, ó. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontravam não só a besta, como também o falso profeta, na terceira vinda de Cristo. Ou seja, quando Deus diz assim, este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirá, Cristo vai ferir a cabeça de Satanás, quando isso aqui ocorrer, quando ele for finalmente completamente destruído pelo fogo que vai purificar a terra. Eu achei muito interessante trazer isso aqui, para nós sabermos que 2 grandes poderes vão ser destruídos na segunda vinda, e o poder final de Satanás será destruído na terceira vinda, quando vai se cumprir essa promessa de este lhe ferirá, esmagará a cabeça. Alguns autores, como eu já falei, dizem que isso foi na cruz. Mas na cruz isso não foi. Na cruz ele vence Satanás, tá? Vence o mal. Na cruz Cristo vence o pecado e vence Satanás. Algumas pessoas dizem que Cristo vence a morte na cruz. Mas ele não vence a morte na cruz porque ele morreu. Ele vai vencer a morte quando ele ressuscita. Aí, realmente ele vence a morte. Então, isso é bom nós trazermos, a fim de que possamos ter a ideia de que Cristo vai vencer Satanás, mas na sua terceira vinda após o milênio. Zé, Vale, querido? Essa parte eu tenho, né, a gente também já chegou a conversar sobre isso, justamente essa parte que você leu, quando ele fala que ele lança os 2 vivos, como que a gente consegue adequar
ao sistema, a ser dois sistemas, se no texto ele fala que lançam vivos, tanto o falso profeta quanto o anticristo, a besta quanto o falso profeta. Isso. E aí fala que depois, na terceira volta, ele fala que lança Satanás, onde já se encontram, né, a besta e o falso profeta. Como que consegue conciliar? Eu tenho muita dificuldade, sinceramente, em conciliar essa ideia de sistemas. Eu já li sobre o seguinte: os dois primeiros são lançados no fogo e enxofre na segunda vinda, certo? Por que fala vivo? Vamos colocar nessa interpretação que você trouxe. Porque o quê? Fechou seu microfone, Mateus. Oh, desculpe. Vamos colocar essa sua interpretação, né? Que são dois sistemas. Aí por Não, que não é minha, a interpretação sim. dos autores. Tá. Essa que você trouxe, isso, essa que você trouxe. Aí, como que a gente conciliaria essa ideia de eles são lançados vivos? E eu não consigo conciliar. Mas isso aí é a destruição deles, Mateus. Mas, É muito porque um simples. sistema não tem vida própria, né? Um poder que vem fazendo mal ao povo de Deus. Desde a Sim, época mas é que é vivo até no sentido hoje. de ser humano, né? Teria que ser um ser humano ou seres humanos, no É, sentido de vivo assim. Mas não é ser humano? Ele não é um homem, o número dele não é 666? Ele é um homem. A besta, na realidade, é um poder humano que persegue o povo é um de Deus, poder que é persegue o regido povo por de Deus homens. desde a época de Cristo, principalmente na Idade Média com a Inquisição. Então, esse poder que destruiu tanto dos nossos irmãos, esse poder será lançado no lago de fogo e enxofre na segunda vinda de Cristo. E ali vai permanecer, ou seja, vai ser destruído. Não quer dizer, quando Apocalipse 20:10 diz que Satanás vai ser lançado lá, onde já se encontram, esses já se encontram, que eles foram lançados e já morreram, já estão extintos. Não é que eles estão queimando lá ainda. A ideia aqui é trazer a ideia de destruição dos poderes que destruíram o povo de Deus ao longo de séculos. Tanto o poder do sistema religioso romano, que é liderado por um homem, seu número é o número de homem, Apocalipse 12 diz, de 17, e também o falso profeta, que se incorpora nas religiões que seguem o sistema religioso romano. Esses dois poderes serão lançados no lago de fogo e enxofre, na segunda vinda de Cristo serão destruídos. Por quê? Por quê, Mateus? Porque durante o milênio, que vai ser o tempo que vai se seguir, não vai existir ninguém. Era preciso haver a destruição deles, porque Satanás vai estar sozinho. Os justos salvos vão estar no céu, os justos ressuscitados vão estar no céu, né? Os ímpios vivos vão morrer e os ímpios mortos vão continuar mortos. Ou seja, não vai existir absolutamente ninguém para Satanás fazer seu trabalho. Por quê? Tanto o sistema religioso romano quanto o sistema religioso protestante vão estar no lago de fogo e enxofre. Ponto final, acabou. É a destruição desses dois poderes. Mas por que Deus não destrói Satanás também? Para ele poder, ao longo de 1000 anos, refletir, o Arte diz isso, naquilo que ele fez por séculos contra a humanidade. Desde o Éden. Então ele vai ter um tempo para refletir nisso, 1000 anos. Quando finalmente Cristo vem a terceira vez, é para a sua destruição completa. Desirê, fale, querido. Não, eu fiquei na dúvida na sequência, né, que fala e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Parece tão literal. Então, isso aí, você acha que eles vão ficar queimando pro resto da vida, Desirê? Mas parece, né? Dá a entender que é. Sim, dá a entender, mas você não acha que Deus seria um Deus injusto se ele deixasse uma pessoa queimando o resto da vida? É que não é uma pessoa, né? Os capirotos. É uma entidade formada por pessoas. Não, estou pensando em Satanás, no caso, né? Mas aí Apocalipse 21:8 explica que o lado de fogo é a segunda morte. Ah, Se tá. você for ver aí, Apocalipse 21:8. 21:8, tá. Diz assim, ó. 21:8, isso aqui. Quanto, porém, aos covardes e crédulos,
será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Ou seja, eles vão ser extintos. Mateus deu uma ideia legal aí do 21:8 que explica. Ali é uma figura de linguagem desse livro, porque eles nunca mais vão atormentar as pessoas outra vez. É o tipo de versículo que precisa de outros para explicar, né? Porque só ele daí fica meio parecendo Que vai ficar para sempre, né? Para sempre. Mas aqui no 8 dá a explicação, no lago. A segunda morte. Uhum. A saber, a segunda morte. Então, isso extingue. Portanto, este lance aqui que fala que Deus, que Cristo vai esmagar a cabeça da serpente, isso será feito, será apenas na terceira vinda. Volto a dizer, alguns autores, mesmo alguns adventistas, autores dizem que Cristo feriu a cabeça de Satanás na cruz. Se Cristo tivesse ferido a cabeça de Satanás na cruz, ele estaria ainda vivo aí, gente? Não. Ele só vai ser destruído completamente na terceira vinda. Aí não vai ter mais chance do mal se levantar, né? Não tem como. Então, aquela pergunta que fiz, qual foi, gente? Fiz uma pergunta que agora esqueci qual foi a pergunta que fiz. Mas nós temos, portanto, a parte onde, finalmente, na parte quinta-feira da lição, na parte quarta-feira, o amor encontra um caminho. Aí nós vamos ter aqui a expulsão de Satanás, vamos ter que Jesus quer que todos se salvem, e finalmente fala sobre os principados e sobre as potestades. Nós temos dois grandes blocos de potestades. As potestades das trevas, que existem hoje e vão deixar de existir apenas na terceira vinda, e a potestade de Cristo, que é a sua luz. Então, essas duas potestades vivem em conflito hoje, e quem está no meio do conflito somos nós. Vejam bem, o conflito entre Satanás e Cristo. Tanto que o livro Grande Conflito se chama A Grande Controvérsia entre Cristo e Satanás em língua inglesa. A grande controvérsia entre Cristo e Satanás. E no meio estamos nós. Portanto, esse conflito, os mais prejudicados deles, Mateus, somos nós. Porque nós estamos no meio do conflito. Ou nós decidimos ficar com Cristo e vamos ser atacados totalmente por Satanás, ou ficamos ao lado de Satanás e vamos ter a clemência de Cristo por nós. É um conflito envolvendo a luta pelos nossos corações. Nosso coração está sempre em disputa, tanto por Satanás quanto por Cristo, pelo bem e pelo mal. É por isso que existe essa grande controvérsia entre Cristo e Satanás, pelo coração das pessoas, pela decisão das pessoas. Assim como os anjos vieram decidir lá no céu se eles iriam ficar de um lado ou outro, nós hoje também temos que decidir. Não há como você ficar neutro nesse conflito. Aí está, gente. Esse é o propósito. Agora, levantem aí as suas dúvidas, né? As suas perguntas, as suas coisas. Tá? Então, vamos aí para vocês. Agora está ficando bom, pois. Não, agora vai ficar melhor. Vocês vão levantar problemas. Eu quero lembrar aquela pergunta que eu fiz antes da gente entrar nessa parte da destruição. Eu fiz uma pergunta e esqueci qual era. Deixa eu ver se eu lembro também. Mas essas coisas estão aí patentes ao nosso Você tinha perguntado sobre por que ele não destruiu Satanás, eu acho que você respondeu, né? Sim. Era uma que, eu não me lembro, era uma pergunta interessante. Eu não anotei, surge assim na hora, né? Mas aí, gente, Depois a gente vai ver a gravação, a gente vai saber. O que vocês acham, afinal? Né? Como será a grande finalização desse conflito? Né? Qual será a finalização desse conflito? Como é que ele vai se dar? Hein, Matheus? Como é que ele vai se dar? Hein, Paulão? Como é que ele vai a finalização desse conflito? Né? Nós vimos, na realidade, que quando Cristo vier a terceira vez, será a destruição de Satanás. Agora, vocês vejam que ele estará aqui com a terra desolada, sem ninguém para tentar. A partir do momento, na terceira vinda,
que os ímpios são ressuscitados, e, gente, ímpios desde Adão. Nosso amigo Caim deve estar lá, né? Esses bilhões e bilhões de pessoas serão ressuscitadas e formarão um exército de tal ordem que somente Satanás, ele mesmo, pode comandar. E o alvo deles, então, será atacar a cidade santa que há pouco tempo desceu do céu, como João viu, e se colocou lá no Monte das Oliveiras. Então, aqueles ímpios ressuscitam. Imaginem, desde Adão, quantos ímpios serão ressuscitados, meu. Que exército tremendo é esse? E a Bíblia diz que eles vão marchar pela superfície da terra para atacar a cidade de Deus que havia descido agora há pouco. Fala, Paulo. Grande Paulo. O interessante de tudo isso, quanto aos que vão ser ressuscitados ímpios, tudo bem que ele não tem a noção do poder de Deus em relação a Satanás. Mas Satanás, sabendo que está derrotado, vai para cima, né? Vai para cima e ainda ilude aquela multidão, essa multidão de pessoas, e vai querer combater uma guerra que ele já perdeu. Vai ser uma... Porque o Paulo, o problema é que ele sabe que ele vai ser destruído, né? Então. Hoje ele sabe que ele vai ser destruído. Ele quer causar o maior dano, né? Hein? Já que vai ser destruído, ele quer causar o maior dano possível, né? Agora, quer atacar a cidade de Deus. Ele sabe que não tem poder para isso. Mas ele quer mostrar para aquela multidão que eles podem ter, eles têm o poder de destruir. Ah, interessante uma coisa. É como se fosse uma pessoa viciada em cigarro. Fica 1000 anos sem fumar um cigarro e é naquela estiga. Aí você dá um cigarro, você mostra o cigarro. O que ele vai fazer? Ele vai correr atrás, né? Imagina, 1000 anos Satanás aqui querendo fazer o mal, não conseguindo. Na hora que ele vê a oportunidade, eu acho que esse que vai ser o, sei lá, o gatilho, né? Que vai, mesmo sabendo que está derrotado, não, mas eu quero fazer o que a minha natureza manda, que é o quê? Destruir e matar. E uma coisa que é interessante também, Israel, você perguntou o final. Antes desse final aí que você colocou, da segunda e terceira, mas estudando Apocalipse, a gente percebe, ali no capítulo 17, que o que vai unir o mundo, pelo menos, né, no prisma do capítulo 17, não é nem tanto a questão religiosa, mas a questão econômica. O sistema do anticristo ele vai vir com uma roupagem econômica muito forte. E aí, eu estudando isso, eu falei, caraca, tem todo sentido. Por quê? Porque Coreia do Norte não está nem aí para religião, China não está nem aí para religião. Mas a hora que falar de grana, aí eles vão falar, não, o que é? Para baixar, para adorar não sei quem, para fazer o quê? Para colocar regra de religião? Não, eu coloco, beleza. Entendeu? Então, vai ser colocada muitas vantagens econômicas no mundo. Então, essa união global, né, que o sistema do anticristo vai promover, ela vai girar muito em torno da economia. Certamente. Que é o que move os pais. É isso aí, né? Agora, você disse aí que Satanás estará aqui 1000 anos. Imagine, minha gente, a atividade que Satanás tem agora. Ele não se cansa, ele tem reuniões. A senhora White diz que ele tem reuniões, né? Tem muitas coisas, instruções para o seu. E quando não tiver ninguém, como é que ele vai ficar? Imaginem a falta de atividades que ele terá. A ociosidade, né? Quer dizer, ele vai ficar como um leão a quem procura tragar realmente. Porque ele não vai ter ninguém. As atividades vão literalmente cessar. Não vai ter ninguém. Quando finalmente esse pessoal se levanta, aí ele se vê novamente com poder. E quando ele vê tudo, ele acredita que ele pode vencer. Mas realmente ele sabe que não pode. Mas ele vai tentar vencer, atacar a cidade de Deus. É finalmente aí quando desce fogo dos céus e consome a todos. Ele finalmente é lançado no lago de fogo e enxofre. E o mesmo fogo que destrói os ímpios e Satanás e seus anjos vai purificar a terra. Vejam que eu
eu debato a ideia de que alguns dizem que a Terra vai ser destruída. A Terra não vai ser destruída, a Terra vai ser purificada. Vai haver uma purificação da Terra para aí sim nós podermos viver aqui. Agora vejam, por que é que Deus, Mateus e vocês aí, por que é que Deus escolhe um planeta tão pequenininho para colocar a sede universal do seu governo aqui? Porque aqui isso é o exemplo, né, de tudo que não se deve ser feito, a morte de Cristo, principalmente, né? Isso, é a morte. Aí a resposta é João 3,16. Ele amou esse povinho aqui de tal maneira que deu o seu filho, né? Então, não é em Marte, não é em Júpiter, não é no planeta, nessas bilhões de galáxias que existem aqui. Ele escolheu a Terra, um planetinho bem pequenininho, para colocar como fosse a sede universal do seu governo. Porque ele ama esse povo que está aqui, ele ama aqueles que ele colocou aqui, foram criaturas dele, apesar de terem matado o seu filho, ele ama. Então é aqui que vai se estabelecer. E ele trabalhou muito aqui, né? Olha, Jesus trabalhou muito aqui, Deus também. Então, assim, quanto mais você cuida de alguma coisa, mais você ama, né? Também. exatamente. Então veja o privilégio que nós vamos ter de ser a sede universal do. Vai haver a morada de Deus no céu, mas a sede administrativa do governo vai ser aqui. Cara. É muita coisa para nós, é muita coisa que Deus nos dá pela rebeldia que a gente mostra. Mas isso tudo é o amor de Deus por nós. Né? O Paulo queria falar aí. Quem? Fala, Paulo. Desistir. Desistir. Desistiu? Não. Tá certo. Pode estar na lição passada, as 2 últimas lições. Ela fecha esse contexto aí seu aí. E nós somos a menina dos seus olhos. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. O único ser, até agora, o Espírito Profecia não fala em outro ser que foi feito à imagem e semelhança de Deus. É verdade. Então, nós somos a menina dos seus olhos. Ele escolheu, eu até falei na classe da Escola Sabatina, é o seguinte, rapaz, ele escolheu viver entre nós. Veja que privilégio nós temos. Privilégio, é por isso que ele vai colocar isso aqui como a sede do governo dele. Tem um Deus que vai botar o seu trono no meio de nós para viver entre nós. Veja que privilégio nós temos. É como uma comparação com o santuário lá no deserto, né? Está um santuário para ficar no meio de vocês. Então, gente, são só bênçãos, né? A gente vai estudando, vai olhando, vai verificando e vamos vendo que tudo é um final feliz. Mesmo para aqueles que morrem hoje, os nossos irmãos que falecem, que serão ressuscitados, é uma alegria. Deus se alegra com a morte dos justos. Quando a gente faz aí um monte de coisa, de tristeza, Deus se alegra com a morte dos justos, porque ele sabe que vai ressuscitar depois e que vai pertencer a uma família só, na família dele. Tá? Uma bênção realmente, viu? Uma bênção. Nós podemos rever tudo isso aqui. Então, ficamos para o próximo estudo, capítulo 30, o inimigo e o sobrenatural, que vai falar sobre o espiritismo. Talvez a DZ possa nos ajudar bastante nessa lição 31, na terça-feira que vem. O Ivan levantou a mão. Fala, Ivan. Grande Ivan. Ele está dormindo, rapaz. Está dormindo. Acorda, Ivan. Eu geralmente, eu não gosto muito de falar. Assim, eu gosto mais de ouvir. Quando a gente está em reuniões. Eu tinha um tio que ele era pastor batista. Ele dizia assim, eu não gosto de botar rabo no sermão de ninguém. Né? Ou seja, eu acho que o que a gente debateu aqui é muito útil, muito importante. E essa ideia da lição conjunta foi esplendorosa. Agora, 2 coisas não me confortam, sabe? Quando porque essas coisas sempre tem alguma coisa para a gente entender,
alguma coisa. Então, o primeiro é que a Bíblia é bem clara, diz assim, que as coisas reveladas são para nós e os nossos filhos, não é? E as encobertas são para Deus, não é? Então, Exatamente. por mais revelações que nós tenhamos, a gente não consegue alcançar, como já foi dito aqui, né? Pelo que está bem acordado, se eu não me engano, foi Paulo, né? Então, a outra coisa é que às vezes a gente quer entender Deus com a nossa mentalidade humana. Isso, exato. Não tem como. É incomparável, não tem como, né? E aí eu cito um conhecido, um amigo, que ele já dorme em Cristo Jesus, em Campina Grande, e ele é o senhor, ele já era de idade, quase 90 anos. Aí ele, quando ele tinha essas dúvidas, assim, ele dizia assim, olha, a gente vai pela razão e entende até aqui. Ele botava assim, até aqui é a cabeça. A partir daqui é pela fé. Porque, né, a nossa razão, na realidade, ele quer dizer assim, até onde a gente alcança, humanamente falando, a gente entende. Mas tem coisas que pertencem a Deus. O que a gente pode fazer são conjecturas baseadas em escritores, baseado na própria Bíblia, né? E no Espírito de Profecia, que é maravilhoso, é uma luz muito, muito grande, que já dá para a gente um recurso maravilhoso, né? Mas a fé é o que vai dar o maior, entende? A nossa fé é o que vai. Quando eu quero duvidar de alguma coisa, tal, eu digo não, eu tenho que crer, porque a fé é o que vai me salvar, né? Então, e eu quero dizer ao meu amigo aí que está acordado, o Paulo, disse que eu estava dormindo, que eu ouvi o que todo mundo falou, certo? Se eu estivesse dormindo, eu estaria sonhando, então, com tudo que vocês falaram. Parabéns. Seria uma bênção, né, Ivan? Seria uma bênção. Sonhar com todas essas coisas, né? Maravilhosamente. Mas ó, estamos de parabéns, todos nós, todos, Amém. Inclusive ele, Paulo, meu amigo, o Matheus, muito bom, as suas colocações, muito boas, Matheus. Legal, elas são pertinentes mesmo. E os demais, né? A menina fazendo Desirê, eu sou fã de Desirê, porque ela faz o meio-campo, né? Ela faz o meio-campo aqui do negócio. Então, que Deus nos abençoe, viu? Amém. E que o próximo a gente seja ainda melhor do que foi hoje. Para mim, foi um dos melhores dias, foi hoje aqui. Por isso que eu ousei falar. Aí eu faço como o baiano não usa assim, ousadia, chama ousadia, né? Então, o inimigo, ele é ousado, como diz o baiano. Ele é ousado, é por isso que ele vai tentar, da terceira vez, atacar o mesmo sem chance, mas ele é ousado, ele vai tentar atacar. Mas nós somos já vencedores em Cristo Jesus, a gente já conhece o final, né? Ivan, suas contribuições são muito boas, você tem que fazer essas contribuições para nos ajudar. Não, Paulo? Com certeza. Eu aprendo muito ouvindo vocês. Vai lá. Certo? Valeu. Bom, Deus seja louvado, né? Desejo, você faz um printzinho aí pra gente, tá bom? Vai colocar aí para os diretores dos PGs, né? Já fiz. Uhum. Tá certo. Vamos orar, minha gente, vamos orar ao Senhor. Vamos. Amorável Deus do céu, nós somos imensamente gratos pelas verdades da tua palavra. Verdade. Porque, como disse Ivan, algumas coisas foram reveladas, outras não foram reveladas, e pela fé é que podemos compreender. Ajuda-nos, Senhor, a fazer a tua vontade, abençoa o teu povo, a nossa igreja, as nossas famílias, abençoa quantos estão enfermos, e dá-nos uma noite de paz, de harmonia, e possamos ter um descanso feliz e um novo dia para ver a sua luz, em nome do Senhor. Amém. Amém. Valeu, pessoal. Valeu mesmo, foi muito bom. Foi muito bom. Parabéns, Desirê, parabéns, Israel. Todos que participaram. Desirê nota 1000, Desirê nota 1000. É isso mesmo. Verdade. Foi pra gente, né? Um abraço. Valeu, pessoal. Um abraço. Tudo de bom.